Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e este é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana, nós ainda estamos na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, uma carta extremamente importante. Se você é líder de igreja, você tem que ler essa carta, conhecer essa carta. Paulo escreve para Timóteo, ele deixou Timóteo em Éfeso para cuidar da igreja e resolver, organizar things, resolver problemas, organizar coisas lá na igreja. E aí ele descobre, né, recebe notícia que a coisa não está indo bem para Timóteo, a coisa está complicada, ele pega e manda uma carta que é um manual de liderança do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo. Uma carta sensacional. Sensacional, você tem que ler a carta. Se você é líder na tua igreja, você precisa ler essa carta, conhecer essa carta. E antes de ler o versículo de hoje para você, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Vamos ver o versículo de hoje. O versículo de hoje é um versículo curtinho, pequenininho, extremamente importante, muitas vezes passa batido, mas extremamente importante. Vamos ver o versículo de hoje. O versículo de hoje é no capítulo 4, versículo 11. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina essas coisas. É extremamente importante saber que essas duas coisas vêm junto. Ordenar, né? Dar a voz de comando, né? Você faz isso, não faz aquilo. Você tem que, né, dizer para eles o que eles têm que fazer, o que não pode fazer, né? Mas Paulo diz assim, não, você tem que ordenar essas coisas, as coisas que ele estava falando ali, depois você dá uma lida. Você fala, ele tem que ordenar essas coisas, mas ele precisa ensinar essas coisas. Muitas vezes a gente fica só no ordenar, só dando ordem. Faz isso, você não pode fazer isso, faz aquilo, você não pode fazer aquilo. Paulo diz, Timóteo, você tem que ordenar essas coisas, mas você tem que ensinar essas coisas. Muitas vezes a pessoa não faz porque ela não sabe como fazer. Ela não sabe por que fazer. Ela não sabe quando fazer. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Fala, ordenar simplesmente não resolve o problema, porque você vai ficar dando ordem para a turma, você não pode fazer isso. E a turma vai perguntar, por que não? Você tem que ensinar. Você tem que ensinar as pessoas o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer e por que elas têm que fazer. Elas precisam saber da razão. Simplesmente falar, olha, não faça isso. Ou simplesmente falar, olha, você tem que fazer isso. Daqui para frente você tem que agir desse jeito. A pessoa quer saber como. Como é que eu vou fazer isso? Nessa situação, como é que isso aí funciona? Como é que eu vou praticar isso? Para quê? Por quê? Qual o objetivo? Qual a razão? Você comanda e você ensina. As duas coisas têm que vir junto. Você tem que dizer para as pessoas o que elas precisam fazer, o que elas devem fazer, o que elas, como cristãs, elas precisam fazer, como membros de igreja, elas precisam fazer, os líderes precisam fazer, praticar essas coisas. Eles precisam saber do que eles precisam saber, mas eles precisam saber o porquê e o como. Isso é extremamente... Os dois têm que vir junto. Se você não ensinar o como... E não adianta, você pode fazer isso através do púlpito, você pode fazer isso através de uma escola dominical, de um estudo bíblico, você pode fazer isso através de um encontro pessoal com a pessoa, né? Um discipulado, a gente chama de discipulado, mas é um encontro pessoal. E tomar um café e falar, olha, é isso aqui que precisa acontecer na vida. Né? A vida cristã funciona assim, a liderança na igreja funciona assim, essas coisas funcionam desse jeito, é assim que a gente precisa, é assim que deve ser feito, é assim que a Bíblia diz. O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, a respeito daquilo, como é que isso funciona? Para a pessoa saber que ela vai fazer isso porque Deus pediu e Ele deu as dicas de como fazer. Então é extremamente importante não só o comandar, ordenar as coisas, mas ensinar as coisas. Ensinar as coisas. Isso é extremamente importante na vida cristã. E esse é o nosso Pingo de Prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.